Agora que se aproxima o verão, a passos rápidos, o cenário repete-se, o que aliás acontece todos os anos. Todos, ou quase todos, querem ter uma figura mais condizente, com a pouca roupa usada durante o tempo quente e, vai daí, entram numa louca espiral de exercício físico e de dietas. Mas nem todas seguramente são as indicadas ou as mais úteis. Em Dieta Prática, a nutricionista Rita Rocha de Macedo vai mais além do que apenas o regime alimentar. Muito bem-vinda, Rita, à RDP Internacional. Que dieta é esta que parece ser fácil de adotar? Esta é uma dieta, eu quis criar com este livro, uma dieta prática e acessível a toda a gente, ou seja, que a pessoa mais complicada que chega após um dia de trabalho e que a consiga cumprir. Então, para isso... Então eu vou dar o meu exemplo. Para isso... O que é que eu devo fazer? Primeiro, o que eu recomendo no livro, não é uma imposição, mas que ajuda bastante, é arranjar um parceiro de dieta. Arranjar alguém com quem partilhar o sucesso, mas também, por vezes, os pequenos percalços da dieta que acontecem em qualquer Isso é como ir ao ginásio, é mais fácil uma pessoa partilhar com o outro as agruras e as vitórias do que estar ali sozinho num ato solitário, digamos. Os estudos comprovam que quem faz a dieta acompanhada ou acompanhado chega a perder quase o dobro dos quilos quando faz a dieta sozinho. Porquê? Porque a pessoa também entra ali numa espécie também de competição, não? Uma competição saudável em que... E saudável neste caso mesmo. Exatamente. Saudável, em que sente-se mais comprometida e eu vejo pelas pessoas que participam nos meus grupos de dieta, em que querem mesmo... querem fazer boa figura entre aspas, não é? Fazer boa figura e ter boa figura. E ter boa figura, exatamente. É isso que se pretende com a dieta prática. E para isso eu também disponibilizo todas as listas de compras, em que a pessoa pode ir através do meu blog e descarregar para levar diretamente... Qual é o blog? É Dieta Prática? É a Dieta Prática, sim, .blogspot.pt. E a pessoa pode imprimir essas listas de compras e vai diretamente para o supermercado com elas. Ora, que produtos é que nós encontramos lá? Na lista, vários tipos de produto. Temos a aveia, por exemplo, carne, peixe, não é? Muitos vegetais, bolachas de arroz que acompanham um pouco esta dieta porque ajuda nos pequenos snacks, tudo em dose obviamente limitada. Frutos secos, ou seja, ricos na gordura boa, não é? E vai mantendo as pessoas saciadas ao longo do tempo. Então está-me a dizer que a maior parte das pessoas deve levar um saquinho para o trabalho. Aquelas que trabalham, sim, aquelas que não estão desempregadas naturalmente, devem levar um saquinho para comer isso durante o dia e não aguentar isso várias horas para só fazer, exatamente, esta dieta quando voltar à noite. Levar um pequeno snack em que a pessoa tenha que comer obrigatoriamente 3 em 3 horas, que é o mais importante, porque muitas vezes as pessoas acham, algumas pessoas ainda acham que se fizerem poucas refeições e até nem tiverem fome e até nem comem mal nessas 3 refeições, mas acham que perdem mais peso do que se fizerem as refeições todas certinhas de 3 em 3 horas. Isto é um dos muitos mitos que acontecem e que as pessoas estão imbuídas realmente de uma ideia errada do que é fazer uma dieta. Exatamente, é mesmo isso. E então o que é que as pessoas devem cortar? Vamos começar a eliminar. É assim, nesta fase inicial, primeiro que tudo, as pessoas têm que cortar mesmo nos açúcares. Porque nem adoçantes? Podem utilizar adoçante, por exemplo, stevia, que é natural, mas de preferência... Então e aqueles comprimidozinhos? Estes são naturais. A stevia normalmente é natural e por isso é que eu recomendo normalmente, se for para utilizar adoçante... Stevia. Exatamente. Isso encontra-se nos supermercados tradicionais? Hoje em dia, sim, exatamente. Até mesmo as próprias gelatinas, hoje, que fazem parte também das dietas para quem gosta de doce, há umas já mesmo adoçadas com stevia e que facilitam aí um bocadinho. E para mim o ideal é sempre eliminar tudo, mas quando a pessoa está muito viciada em açúcares, que viciam no fundo, se calhar ao princípio precisa um pouco de adoçar, se for preciso, com stevia para... até para chegar a um equilíbrio, não é? Até para conseguir depois eliminar aos poucos e o objetivo seria mesmo sem açúcares. Exatamente. Mesmo há muita gente que, por exemplo, toma o café ou o chá sem qualquer tipo de açúcar. Sim. Eu, por acaso, confesso que não gosto do gosto do café, daquele puro e duro, mas há quem o toma, sim. Isso deveria ser, de facto, o objetivo final? Para mim, sim. O objetivo final seria... Eu também tenho muita dificuldade em beber café sem adoçante ou assim qualquer coisa. E por isso é que eu evito beber.
Mas o objetivo final é que a pessoa não precise de adoçante, nem de açúcar, nem de adoçante. Nem outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Que outros produtos é que podem estar incluídos nesta dieta? Vários produtos por exemplo, começo as principais refeições, o carne, o peixe normal, vegetais. Ao pequeno almoço, a pessoa pode comer o pão que está habituada, o café com leite. Se quiser alternativa ou variante, tem a versão da aveia, como as papas de aveia, as panquecas de aveia. Ora, ninguém acredita que umas papas de aveia não engordam muito. Não, se for... quer dizer, se formos a falar em engordar, tudo... Tudo engorda. Ora, isso é que é uma chatice. Tem que ter em conta, temos é que ingerir Com menos conta, do que peso e aquilo que medida. gastamos para perder peso, não é? Temos que ingerir menos do que aquilo que gastamos, que é para perder-se algum peso. Se for para manter, então podemos comer e tem que ser de igual forma, não é? E gastar ao mesmo tempo as mesmas calorias. Portanto, por isso, a aveia ao pequeno almoço e até mesmo para os snacks eu permito numa dose controlada. Porquê? Porque a aveia sacia bastante. E as pessoas, existe também os overnight oats que se fazem durante a noite, que é a aveia adormecida no fundo, no frigorífico, e no dia seguinte é com iogurte e leite, e no dia seguinte acrescenta-se uma fruta e frutos secos ao pequeno almoço e é bastante saciante. Os portugueses não ingerem muito papa de aveia. Isso é mais tipo inglês, não é? Ou porridge, não é? Já estão a começar a incluir, já vejo. Mas o português ainda é muito o café com leite e o pão, e faz muito bem, porque eu também, para mim, o pequeno almoço... se a pessoa gostar desse pequeno almoço, pode o fazer todos os dias. É muito difícil começar a mudar hábitos, não é? Aquelas coisas tradicionais. É o mais complicado, É mudar mentalidades. É mudar mentalidades, sim. É adquirir, no fundo, é algo que é feito aos poucos, em que se vai criando, não é? E que a pessoa vai mudando aos poucos. Mas eu noto que os portugueses já estão um pouco mais receptivos a outro tipo de alimentos, como a aveia, por exemplo, já se está cada vez a consumir mais, até pelos seus benefícios, não é? Aquelas coisas que os ingleses comem, que é o chamado English breakfast, com ovos mexidos e bacon, essas coisas, isso é... Nós vemos isso às vezes nos hotéis, mas é de todo condenável ou é de vez em quando a gente pode fazer uma patifaria alimentar, se me permitem a expressão? De vez em quando, sim, até porque eu permito mesmo às pessoas duas vezes na semana, convém que não sejam muito... não tenham uma diferença muito grande entre elas em termos de horas, não é? São 2 refeições livres, em que a pessoa... Porque é importante para quem está a fazer dieta. Tipo fim de semana? Exatamente. Não o fim de semana inteiro, porque aí então o que fizemos na semana acabamos de estragar. Pronto, é assim. Então de segunda a sexta-feira estamos a redimir. E ao sábado e domingo nós pecamos, é isso? 2 refeições só, não é? Uma ao sábado e outra ao domingo. Sim, pode ser, exatamente. Desde que façam depois tudo certinho. Isto porquê? Porque é muito importante para quem está a fazer dieta e também para o próprio metabolismo. Às vezes estas refeições são boas. E eu sinto que as pessoas, por exemplo, quando não podem cometer nenhum deslize, e se o fazem, na cabeça acaba por ser um pouco perdido por 100, perdido por 1000, em que as pessoas acabam por depois fazer só asneiras por pensar que falharam uma vez. E tendo estas refeições como uma oportunidade de comerem aquilo que apetece, ou até porque mesmo temos almoços de família, jantar de amigos, o que quer que seja, e convém também a pessoa ser feliz, não é? De vez em quando a cometer algumas loucuras, entre aspas, para ter força para continuar durante o resto dos dias. Por falar em felicidade, quando se é infeliz, e há de facto em muitas histórias, agora é umas novelas, em que há umas personagens que são extremamente infelizes no amor, e então vai-te atacar chocolate, vai-te atacar a comida, e é por atacado, é mesmo como à bruta. Isso é condenável ou é uma coisa compreensível? Quem se refugie nos alimentos, que vá constantemente ao frigorífico ver o que é que lá tem só para saciar os seus problemas sentimentais. Acontece muito, infelizmente acontece muito e pode ter diferentes significados. Condenável não diria, mas... Condenável no sentido em que só faz mal. Sim. Bem, não faz, não é? Não, isso não. É nesse sentido, atenção. Aí há a parte emocional e hoje em dia até cada vez mais por problemas de depressão ou isso tudo, isso acaba por afetar muito depois a parte, acaba por afetar a autoestima e depois vem tudo numa bola de neve, não é? Que difícil de sair, em que é preciso pedir ajuda
Mas também depois há outros casos, por exemplo, há a chamada fome emocional que nos acontece por vezes quando chegamos a casa ao final do dia, é muito frequente, não é? Depois de um dia de stress, trabalho, etc., a pessoa tem tendência para ir para alguns alimentos e eu sugiro alguns truques, como a pessoa, por exemplo, ou vai ao ginásio nessa hora, se não pode, é manter-se distraída. Se for preciso, comer logo a sopa assim que chega à casa para evitar atacar outro tipo de alimentos menos bons. Os outros já podem ser um transtorno alimentar, não é? E aí já vamos para outra área mais delicada de se tratar. Os que comem de mais e os que comem de menos. Sim, exatamente, igual para os dois, porque agora já há outra doença, digamos assim, ou patologia, que é chamada ortorexia, que Então fala-nos um pouco disso, Rita. É a obsessão pela alimentação saudável, que hoje em dia também se vê um bocado os opostos. Já se começa a falar... Sobretudo entre a primavera e o verão, seguramente. Exatamente. Que depois o outono e inverno as pessoas relaxam. Tem muita roupa e não se vê tanto. Mas estas pessoas é o ano inteiro, não é só. É como uma pessoa com transtorno alimentar, não é em fase, então, não é... Se há pessoas que estão a atravessar, ou familiares ou amigos de pessoas que estão a atravessar essa fase, o que é que elas devem fazer? Peçam ajuda e o ideal é, para já, evitar pesquisar na internet, porque essas pessoas chegam a saber muito, até por vezes, mais do que nós especialistas, porque pesquisam e pesquisam e pesquisam muito. Mas nem tudo o que vem no Google ou na internet é recomendável e é verdadeiro. Exato. Como um médico meu dizia, não se vê nada em relação a doenças, não se vê nada no Google, não é? Evitar ver isso até para evitar outros pensamentos. Rita, mas é quase um impulso natural. Eu tenho um determinado sintoma, vou ver à internet, vou tentar perceber o que é que eu tenho através de explicações que possam estar incluídas na internet. Quer dizer, então as pessoas devem evitar isso, para não se sentirem ainda piores? Na minha opinião, sim, deve-se evitar e pesquisar esse tipo de coisa. E quando muito, vai-se contactar um especialista, neste caso estamos a falar de um nutricionista, não é? Para poder ajudar ao máximo. Isso é a principal recomendação, não é? Porque precisa de uma ajuda, e aqui eu diria, não, uma ajuda presencial, não é? Tem que ser consultada mesmo presencialmente. E tem que ser seguida. Tem que ser seguida, sim. Porque há sobretudo, raparigas que, por exemplo, são seguidas durante 1 mês, 2 meses, conseguem perder peso, mas depois deixam de estar acompanhadas e passam a fazer a autogestão da sua própria alimentação, então aquilo é um descalabro, voltam a ganhar peso. Pois, e muitas vezes às vezes eu fiz aquela dieta, mas entretanto já recuperei o peso todo. Não tem, se a pessoa volta a comer outra vez, tudo sem regras, não é? É normal que aconteça em qualquer dieta, não é? O objetivo é, e eu até costumo dizer, a pessoa mesmo deve consultar, mesmo que já tenha atingido o peso, depois deve ir ao nutricionista, nem que seja 6 em 6 meses, quando seja só para regular, porque às vezes nós quando não o vemos e não nos pesamos e não queremos saber, as coisas vão se desenrolando e vai sendo cada vez pior. Depois chega a uma altura em que é mais difícil, não é? Claro que nada está perdido, obviamente, mas quanto mais vamos adiando, vai agravando, não é? E depois vem a autoestima por aí abaixo. Exatamente. Esta dieta prática inclui um cotidiano de 28 dias, com aquilo que as pessoas precisam de ter e de fazer para cumprir este método de emagrecimento. Isto tem uma eficácia já comprovada ou não? Sim, isto porque eu há cerca de 1 ano criei grupos de dieta online, grupos privados no Facebook, em que sigo as pessoas e fui testando de alguma maneira. Ou seja, e desde aí já segui centenas de pessoas e comecei a ver, houve muitos resultados, os resultados foram bons mesmo. As pessoas perderam peso e por isso decidi colocá-lo num livro e por isso daí sugerir um diet buddy, não é? Não precisa de ser, pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, para a pessoa não estar sozinha, no fundo, ou mesmo os grupos de dieta. E os resultados têm sido ótimos. Daí a minha primeira sugestão ser recomendar um Diet Buddy, até porque eu tinha esses grupos de dieta e foi assim que eu consegui também comprovar e fui testando a dieta. Por vezes fui tirando uns alimentos, fui colocando e pronto, já tenho pessoas houve pessoas que continuam nos grupos e já atingiram o peso há muito tempo, mas sentem-se ali um pouco. Eu até digo que já podem estar perfeitamente sozinhos, até porque já conhecem o organismo. E
mas mantém-se ali no grupo. E porquê 28 dias? Porque há colegas suas que são 30 dias, por exemplo. Qual é a diferença? 28 dias porque são 4 semanas e tinha a ver também com os grupos. Apesar que depois... São coisas psicológicas ou não? Também, porque tem a ver com a parte da pesagem em si. Mas estes 28 dias, atenção, não é fazer e depois de repente largar. Por isso é que isto depois tem um plano de acompanhamento também, que o objetivo é a pessoa no final já comer um pouco de tudo, mas em quantidades moderadas, que é para conseguir depois manter o peso. É esse o principal objetivo. Mas de facto, há pouco falava nos mitos da alimentação, sobre aquilo que as pessoas devem ou não devem comer. Há opiniões tão diferentes, tão diversas, de acordo com os especialistas, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros. Há quem diga, podem comer as costeletas todas que quiserem, os frangos e não sei o quê, obviamente desde que não exagerem. Outras dizem, não, fecha a boca, não comes nada e não sei o quê. O que é que há e o que é que existe de verdade no meio disto tudo? Eu acho que é aquilo que, no fundo, é comer um pouco de tudo e não exagerando, até porque, por vezes... Mesmo pão? Sim, eu normalmente o pão permito ao pequeno almoço. Porquê? Mas isto tem a ver também com hábitos portugueses, que nós somos muito dependentes de pão, não é? E depois acaba por haver um exagero, e esse exagero tem que ser um pouco controlado. E depois mas, Rita, o pão alentejano é ótimo, é quase... E podem comer ao pequeno almoço, fica ao pequeno almoço, e daqui a uns tempos, quando mantiverem o peso já estável, já podem fazer também ao lanche. Mas não as neiras, podem fazer isso, mas não as neiras. Como assim? Não podem comer exageradamente. Nunca em nada, exatamente. Porque aquilo escorrega muito bem, não é? Até pelas novas coisas que surgem, que de repente agora os enchidos foram muito mal enchidos e não só, foram muito mal conotados, estão muito mal conotados, não é? Ou seja, mas isto também porque já se estava a ir para um exagero. Se for tudo com quantidades pequenas e um pouco de cada, não é? Não faz mal. Até por isso é que não se deve exagerar em nenhum tipo de alimento. Também não sabemos daqui a uns tempos quando mas é que nos vamos... acho que são vagas e eu acho que por vezes exagera-se um bocadinho em retratando da pior maneira, da forma mais negativa, determinadas atividades como essa dos enchidos, depois as pessoas têm imensos prejuízos. Eu acho que tudo tem com conta, peso e medida, não é? É a regra base. Exatamente. Há alternativas à dieta? Como assim? Não, se existem coisas que nós devemos fazer mas para perder peso, mas sem dieta. Ou isso é uma miragem? Se não quiser chamar dieta, podemos não chamar dieta, porque às vezes pronto, é só o nome dieta, é assistência. Mas o principal para mim é comer 3 em 3 horas, não saltar refeições, e o pequeno almoço tem que ser Isso que é para quem consegue, não é? Tem que conseguir. Tem que conseguir o pequeno almoço. Isso é a refeição mais importante do dia e que vai definir praticamente o resto do dia. Se nós tomarmos um bom pequeno almoço, é como aquele ditado que diz pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo, não é? Isso devíamos pôr em prática no nosso dia-a-dia. Pelo menos isso deveria ser, em teoria, deveria ser assim, não é? É, exatamente. Em relação à fruta, por exemplo, há imensas... a história dos mitos em relação à alimentação que vão... olha, vamos começar entre a sopa e a fruta, não é? É possível desmistificar algum deles? Uma fruta deve-se ou não ingerir-se ao almoço e ao jantar? É tipo é como beber água, por exemplo. Não há problema nenhum de manter a fruta ao almoço e ao jantar para manter o peso. Para manter ou para perder? Para manter, para perder. Eu normalmente evito à noite a fruta. Pode ao almoço ter a fruta ao almoço, não há qualquer problema, e pode utilizar também, comerem a gelatina para a sensação de doce, não é? A fruta também, por vezes as pessoas também abusam, ou também há a falta. Há aquelas pessoas que não comem de todo fruta e depois há as que comem fruta a mais. Portanto, é tal coisa que tem que haver... E dentro da fruta, quais são os alimentos recomendáveis e os não tão saudáveis, digamos assim? Eu, no meu livro, meto todo o tipo de fruta. A não ser... Mesmo as bananas, por exemplo. As bananas Sim. dizem que são muito boas por causa das articulações, têm ferro e vitaminas e não sei o quê. Mas, por outro lado, dizem isso é bom, mas isso engorda muito. Mas se for uma banana pequena, tipo aquelas da Madeira, ou metade de uma banana grande, não daquelas da Dona Dolores? Sim. Sim, da Dona Dolores. Essas são recomendáveis? São. Pronto, não há problema. Há algum tipo de fruta é que se tem que ter
cuidado. Por exemplo, as uvas, se não se conseguir ficar por 8 ou 10 uvas, mais vale evitar. Sabe? A própria pessoa já sabe se consegue controlar ou não. Não vamos imitar os imperadores Não. da Roma Antiga, não é? Que tinham ali aqueles cachos de alguns Exatamente. 50 que comiam aquilo lá. Exatamente. Ou mesmo os figos, por exemplo, que a pessoa acaba por comer 3 ou 4 figos e são bastante calóricos. É nesses tipo de fruta, alguma fruta tem que se ter algum cuidado. Mas se a pessoa consegue ficar por um, não há problema nenhum. Agora tem é que conseguir ter esse controle. É como aos frutos secos também. Eu recomendo bastante, cerca de uma chávena de café, mas há aquelas pessoas que dizem que têm tendência para comer o pacote todo se têm... Portanto, aí mais vale, se calhar, numa fase inicial, evitar se não consegue controlar. Até criar aquele hábito e conseguir, então já consegue controlar. É como levar um desses pacotinhos, que é a coisa pior que há, mas aí confesso os meus pecados para o lado da televisão. A gente está a ver a televisão e está a ver... Exatamente, porque são alimentos crocantes, E de não é? repente, já não há. Já acabámos. Com mais bolachas, Exatamente. esse tipo de alimentos. E de repente foi-se embora. Aí é melhor não ter em casa. E fazer uma limpeza à despensa e ao frigorífico de alimentos... Para evitar tentações. Exatamente. Porque é a hora crítica depois de jantar, ou quando se chega a casa, ou depois de jantar, não é? Quantas horas antes é que se deve jantar antes de nós irmos para a cama? Por exemplo, quem vai para a cama às 11 da noite, a refeição deverá ser tomada até que horas limite? O ideal é ir por volta das 8, 8 e meia da noite. Para também não ir com muito... Não se deve deitar logo após fazermos essa refeição, não é? Por isso eu sugiro ir por volta das 8, 8 e meia. Umas 2 horas e meia, 3 horas é o suficiente depois para a pessoa se deitar. Mas a Rita tem consciência de que às vezes, em determinadas estruturas familiares e com crianças, por exemplo, que têm o futebol ou que têm outras atividades físicas à noite e que chegam a casa por volta das 9 e que têm que se deitar às 10, 10 e picos, às vezes é muito difícil. É fazer uma refeição mais leve, não é? No fundo, sugiro isso até porque... Pois não mas bom os miúdos vêm esganados, digamos assim, não é? Para os miúdos podem fazer a refeição normal, isso não há problema, até para reporem, vieram do exercício físico, têm que repor. Tem que repor, é mais para os adultos, não é? Sim, exatamente, mais para os adultos. Porque há muitos adultos que só fazem, por exemplo, só vão ao ginásio depois de virem do seu trabalho, não é? Exatamente. Por exemplo, por volta das 7 ou 8 da noite. Aí o tempo que medeia entre eles estarem à mesa e o deitar é muito curto. É, exatamente. Mas aí é comendo menos quantidade. Aí também não posso ter a pessoa estar a fazer horas para se deitar, não é? Aí tem que mediar um pouco a quantidade. Para até para não ter perturbações durante o sono, não é? Porque é desagradável a pessoa deitar-se muito cheia. É condenável, digamos assim, é muito pouco saudável, porque depois podem vir... É, exatamente, depois podem... E depende também de quem sofre, por exemplo, de refluxo. Exatamente. Não é nada... É contraindicado mesmo nessas situações, então... E o refluxo tem consequências graves para a saúde. Sim, tem. Até porque, no fundo, está sempre a vir para cima, não é? Aquele bolo não está sempre a vir para cima e vai acidificando aqui esta parte toda da garganta e do esófago. Que não é saudável. Depois pode criar outro tipo de coisas, como úlceras ou algo cancerígeno, melhor é evitar mesmo, não é? Sim, é. Em relação à água, deve-se ou não se deve acompanhar uma refeição com água? Porque isso é outra coisa que se fala muito. A água é para ser tomada fora das refeições. Não há problema nenhum. Acho que a pessoa deve beber água, porque nós ainda... Há quem diga que são 2 litros por dia. Sim, no mínimo 1,5 litro já seria muito bom, porque isso mesmo aquelas pessoas que conseguem perder peso, muitas vezes a falha que têm é a água. Principalmente as pessoas mais velhas, ainda há uma grande dificuldade em beber 1,5 litro de água por dia. Passa um dia e vão ver e beberam às vezes qualquer água. Pelo menos irem, nem que seja sob a forma de chá ou aromatizarem a água. Sempre são alguns truques em que torna a água mais agradável para quem não gosta, não é? Por exemplo, com limão, sempre dá outro sabor. E mas como é que a Rita encara isso? Que é um pouco estranho não se gostar de beber água. Porque há homens que fazem gala nisso. Não, eu não vou estragar aqui o meu organismo bebendo água. Beber vinho e beber cerveja. Não é? Água é para meninos, digamos Exato. Assim, não é?
O facto de não se gostar foi o porquê? Porque começámos a ter outras alternativas à água, não é? E alternativas normalmente ricas em açúcar, digamos assim, como os refrigerantes, etc., que, lá está, aqui os açúcares acabam por viciar um pouco, não é? Então a pessoa acaba por beber mais esse tipo de sumos, ou o que é que seja, e deixar um pouco de parte a água. Mas é algo, por isso é que eu sugiro também no livro, tenho uma tabela em que a pessoa pode recortar e levar para o trabalho, ir apontando os copos de água que bebeu, que é porque vai-se lembrando que tem que beber água. E isso é muito importante porque a água é fundamental, não é? Mais de 70% do nosso corpo é constituído por água. Por alguma razão temos também que beber. Mas é engraçado que aqui os extremos tocam-se, porque são os idosos e são as crianças, os mais renitentes a beberem água. É, exatamente. E o que é que se deve fazer nestes casos? Obrigar as crianças a ingerir os líquidos, por exemplo, na escola? Sim. Aí o papel dos professores ou das encarregadas é fundamental. É fundamental. E eu tenho também tenho a parte de, por exemplo, tenho também os meus filhos, não é? Mas eles na escola, os mais pequeninos, eles têm sempre a garrafa, pelo menos na escola meu filho, têm sempre a garrafa de água ao pé e elas de vez em quando vão distribuindo e é importante que façam esse papel nos mais pequeninos, porque muitas vezes eles nem se lembram, se não puserem ao pé, eles não se lembram. Nem estão nem aí. Não têm nem aí para beber água e aí tem que ser um pouco incentivado, tanto pelos educadores, como pelos educadores da escola, como os pais, não é? E aí tem que ser mais incentivado. É como aqueles que só vão, os miúdos só vão à casa de banho no limite. Eu tenho uma filha que é assim, se não vai tudo na hora na escola e ele não quer ir e de repente só está até à última para ir à casa de banho. Mas depois acaba por ir porque não tem outra alternativa, não é? Exato. Como é que encara a obesidade infantil? Acha que aqui, digamos que a falta de atenção, eu não gosto de culpar ninguém, porque eu não sou ninguém para emitir esse juízo de valores, mas os miúdos hoje em dia, digamos que a partir dos 10 anos, e nós vemos isso sobretudo no verão, nas praias, há muito miúdo, gordo mesmo, que faz impressão. A culpa é de quem? Digamos que essa falta de atenção essa atenção deveria partir de quem? Para mim, em primeiro, o papel passa pelos pais, não é? Mas hoje em dia os pais depois também têm, não só quem educa, não é? Os pais em primeiro, depois a escola onde eles passam grande parte do tempo. A partir dos 10 anos, nas escolas, há escolas, e eu também já estive nessa área, em que os pais começam a ver também bares na escola, não é? Ou então à frente da escola. Exatamente, em que às vezes a própria escola não tem, mas os miúdos vão... É só atravessar a rua. Exatamente. Só que parte sempre pelos pais, obviamente, mas os miúdos começam, por exemplo, nós aí para 15, 16 anos já não se vê praticamente, não há muitos miúdos nos refeitórios, começa a haver um decréscimo dos miúdos nos refeitórios das escolas, não é? E eles acabam por recorrer muitas vezes ao bar e o bar nem sempre tem a alimentação melhor para uma criança, acaba por comer algo desequilibrado, não é? Mas aqui o papel dos pais e dos avós, que também tem que ser, muitos miúdos acabam por ficar com os avós, tem um papel fundamental, porque tudo parte de casa, porque eles desde pequeninos estão habituados, por exemplo, a comer a sopa, o prato e a fruta. Basta manter esse registro enquanto eles são pequeninos, é fácil, não é? Só que depois chega ali naquela fase da adolescência que é mais complicado. Aí pode haver um bocadinho aquela guerra com os pais, em que se calhar os pais querem que eles almocem na escola, no refeitório, talvez seja a melhor opção, porque sabem que tem a sopa, o prato e a fruta, do que o próprio bar. Evitaram, se calhar, dar dinheiro para eles não recorrerem tantas vezes, porque às vezes nem é só os almoços, o problema depois às vezes são os snacks, à meia da manhã e à tarde. Estragam tudo. Exatamente, há pais que costumam mandar, ou aqueles que comem na escola, ou que têm acesso, estamos a falar já de miúdos um bocadinho maiorzinhos, não é? Que têm acesso já a adolescentes. Coisas, sim, exatamente. Que têm acesso a esses alimentos menos bons para a alimentação. E esses bares, ou esses snacks bares, ou essas pastelarias estão estrategicamente colocadas junto das escolas, justamente
como fator de atração dos miúdos que não encontram na escola, Pois. porque a escola supostamente estará mais prevenida e mais atenta, tem uma alimentação mais saudável, eventualmente menos interessante para algumas crianças e adolescentes. Portanto, eles vão comer aquilo que não devem ao outro lado da rua. Pois, exatamente. E aí, fora das escolas, é muito difícil Controlar. de se controlar, não é? Os próprios bares na escola, hoje em dia, já começam a ter alguns a disponibilizar fruta, que era algo que não se tinha aqui há uns tempos atrás, não é? Não percebo porquê. Já começam a ter alguns cuidados. Se calhar Mas porque ainda ficava mais está- caro para os orçamentos, não é? Pois, sim. Isso já é outra história. E acha que isso acontece? Acha que há algumas empresas que veem apenas o fator mercantilista na distribuição das refeições nas escolas? Isso. Prefiro não me alongar sobre isso, mas há uma grande parte, digo eu, de negócio, não é? Porque a alimentação das crianças é fundamental, não é? Mas há sempre alguém que está a fazer... Lucro. Exatamente. Infelizmente, penso que é um pouco assim, não é? Os veganos estão na moda. Os veganos são aqueles que não comem nem carne nem peixe. São um pouco exagerados às vezes, não Vegan é? é mesmo, nem laticínios, nem... Nada. Não, Isso também contribui para uma dieta, ou é uma falsa dieta, ou não é dieta nenhuma? A pessoa, quem é vegan, pode ser, mas deve ser acompanhado. Porquê? Porque acaba por ter déficit em alguns nutrientes Como por exemplo? vitaminas, a vitamina B12 muitas vezes. E aí a pessoa tem que, porque por vezes a pessoa... temos que ver aqui, há aquelas pessoas que são vegan e conseguem, ou seja, têm alguns cuidados redobrados porque deve-se tomar algum tipo de suplementos. Isso terá que ser avaliado para ver, ou tem que se fazer análise de rotina para ver se há algum déficit de algum nutriente, não é? Para compensar depois, se não está a ingerir na alimentação. Depois, há aquelas pessoas que fazem isso para controle, não têm o peso saudável e tudo, sem problema. Há aquelas pessoas que muitas vezes chegam a consumir calorias bastante exageradas por fazerem esse tipo de alimentação. A pessoa que não acha que se vai tornar vegan, não é para perder peso. Não, ainda há esse mito um pouco. E esse, quem é vegetariano, não é? Deve ser, principalmente esse. Depois, quando há o ovo-lacto, esse tipo que ainda consomem ovos e laticínios, ainda vão obtendo alguns nutrientes e é perfeitamente possível. Agora, devem ser sempre acompanhados, não é? Porque há uma grande restrição na alimentação. E o que é que devem fazer como alternativa? Como alternativa... Assim, ao seu próprio exagero. Ou seja, acha que eles devem moderar um pouco o comportamento ou devem manter o registro de não comer coisa nenhuma? Isso aí não posso estar a dizer à pessoa, não é? Que agora, Mas pode aconselhar. Posso aconselhar, exatamente, na minha consulta. Mas desde que tenha um bom acompanhamento, é possível. É possível ser... há muitas pessoas que o são, não é? Tem que ser suplementado de outra forma também. Esta será, então, provavelmente a alternativa. Porque há pessoas que são por algum tipo de crença. Aquelas pessoas que... Estamos a falar de pessoas que, de repente, viram... porque apetece ou acham que vão perder mais peso por não comerem nem carne nem peixe, aí estão um pouco enganadas, não é? Portanto, aí deve-se avaliar e ponderar bem, porque já aconteceu também uma mãe vir desesperada porque a filha de repente não quer comer nada de carne, nem peixe, nem ovos. Porque ouviu dizer que aquilo era bom. Porque ouvi dizer que isso era bom, exatamente. Na sua consulta, Rita, não sei se já acompanhou adolescentes e com os mães ou com os pais que suspeitam que os filhos ou as filhas sofrem de bulimia ou de anorexia. Porque, apesar de tudo, continua a ser um fenómeno muito presente na nossa sociedade. Infelizmente, sim. Mas estas pessoas devem ser acompanhadas depois por uma equipa multidisciplinar. Porque tem que haver aqui um sítio, um local onde um psicólogo... É um distúrbio alimentar como qualquer outro? É um distúrbio alimentar, sim. É um distúrbio alimentar, a anorexia e a bulimia.
Só que tem aqui que haver uma equipa multidisciplinar para verem a melhor forma e definirem estratégias para poder ajudar. E depois depende de caso a caso, não é? Depois há aqueles casos muito de extrema, por exemplo, podemos estar a falar da anorexia de extrema magreza, não é? Que pode levar à morte. Que pode levar à morte, exatamente. E aí já é outro tipo de aconselhamento, e aí aí onde poderá ajudar mais até a nível hospitalar, não é? Em que há toda uma equipa multidisciplinar ali para poder ajudar a criança adolescente. Mas realmente tem que ser levado, acompanhado estes casos por um psicólogo ou um psiquiatra, suponho, porque nós temos visto, por exemplo, na televisão ou visto em reportagens de jornais, miúdas que pesam 30 quilos ou menos, que estão diante de um espelho e acham que são gordíssimas. Exatamente, não pode ser. Exatamente, têm que ser mesmo seguidas por esta equipa multidisciplinar que tem também o psicólogo, porque tem que ser usado, porque aqui é uma parte, não é só da alimentação. A alimentação é onde elas, não é? Há ali uma distorção da imagem e que é muito importante que os pais tenham atenção em casa. Quais são os sinais? Os primeiros. Os primeiros sinais. Aqui na anorexia começam a não querer, a comer muito pouca quantidade, exagerada. Já me aconteceu pessoas, através de mensagem no Facebook, vão ao exagero das calorias de todo o tipo de alimentos, fazem contas mesmo. Aqui tem que se ter muito cuidado com isso, quando os pais começarem a ver este tipo de situação, não é? Que há ali uma preocupação excessiva com a comida e com aquilo que os pais fazem. Depois, em caso de bulimia, que quando há aquelas... quando a pessoa provoca o vómito, essas coisas, passado algum tempo, até os próprios dedos se nota das pessoas por provocarem tantas vezes os vómitos. Estas pessoas, tanto uma como outra, têm que se ter muito cuidado, porque muitas vezes numa fase inicial é difícil de apanhar, entre aspas, este tipo de pessoas. Depois há outros tipos de sinais, como nas raparigas deixam de ter a menstruação, o cabelo... Já como consequência da bulimia? Aqui da anorexia. Da anorexia? Sim. Portanto, tem que se ter algum cuidado. E nas raparigas nisso acabam por... Menos os rapazes. Os rapazes também, mas menos. Menos, sim. São mais as raparigas. E na casa da bulimia até muitas vezes escondem a comida. Muitas vezes os pais podem apanhar a comida ou restos de comida em alguns sítios em casa, assim, estranhos, não é? Mas há muitas coisas. Eu, não, por acaso, na minha consulta não apanhei muitos casos e pode ter sido ali algo ligeiro. Mas que é um fenómeno a terem atenção, não é? Sim. Tem que ser mesmo há especialistas mesmo, pessoas que já estão mais rotinadas, claro. mais orientadas. Rita, mas depois há a ditadura da moda e há a ditadura da sociedade em si, que não permite... Porque nós estamos quase 24 horas em contacto com imagens de gente super magra, de desfiles de moda que não têm o XL, têm o M e, portanto, números muito baixos. Tudo isso contribui para que a formatação da cabeça dos adolescentes seja: eu não posso ser gordo de maneira nenhuma. Exatamente. E depois levam ao exagero. Exatamente. Há uns que se refugiam no desporto e fazem muito bem, mas outros, de facto, às vezes deixam mesmo de comer. Sim, exatamente. E a parte toda é isto. No fundo, os anúncios da televisão, e isso tudo mexe com a cabeça dos miúdos, e por isso é que se deve evitar, desde pequenino, limitar a quantidade, mesmo nos mais pequenos. Aí é que deve começar, limitar as horas de televisão por dia, levá-los mais para a rua, que antigamente isso havia muito, não é? Até mesmo... na minha geração, e que está cada vez de altura a perder-se, não é? Está a perder-se bastante. Também por algum medo dos pais, não é? No fundo, coisas que acontecem mais hoje em dia, não é? E acabam por achar, por vezes, que às vezes o filho está em casa, pelo menos está ali, mas está a fazer outras coisas. Não está a mexer no computador ou no telemóvel. Pois, exatamente. E ali passam horas sentados.
Em vez de estar no... Exatamente. Mas às vezes os pais também, por exemplo, ao fim de semana eu vejo isso, vão levar as criancinhas a passear para o centro comercial, que é a coisa mais horrorosa que há. Porque a função do miúdo é pedir e a função do pai é recusar. Pois. Do pai eu também, aqui não interessa. Exatamente. Eu nas crianças até costumo, os pais devem escolher, ou os filhos devem fazer um desporto, desde pequeninos, devem escolher algo para fazerem que gostem, não é? Que é para se sentir, até porque o desporto só faz bem, não só à saúde, mas também à cabeça faz lindamente. E acho que isso tem que ser, pronto, os pais que possam fazer, possam escolher um desporto que o filho gosta, ou o filho que escolha um desporto em conjunto com o pai, não é? Que seja... E que experimente, se não é hóquei em patins, será futebol, se não é futebol, é handball, futsal, Sim, há ténis, há N desportos em que o miúdo se pode acho que todas evidenciar. As crianças devem ter um desporto desde pequeninos. Aí, talvez a partir dos 5 anos já faz sentido terem algum desporto, porque só faz bem. Isso depois leva-nos à velha história da escola, que há muitas escolas que nem qualquer tipo de desporto têm. Pois. Que isso é criminoso. Eu acho que deveria... Eu não sei como é que não existe em Portugal a obrigatoriedade até ao 12º ano de haver aulas de educação física. Pois. Mas estou a exagerar? Não. Eu, por exemplo, eu fui atleta de hóquei em campo. E lá fora, em Espanha, por exemplo, ao fim de semana vai-se a um campo desses e vê-se os campos, quer seja isso ou outro tipo de desporto, como o pádel, etc., que vê-se os campos cheios de miúdos e pais, todos ali até ao momento... Miúdos e pais. Miúdos e pais, Ora, sim. cá está, é um desporto partilhado. Sim. E aqui, cá em Portugal, muitas vezes, às vezes, vê-se os campos ao fim de semana mesmo assim, aqueles vazios, e não há aquela, ainda não temos esse lado que eu acho que seria muito importante, em que ao fim de semana os pais e os filhos fossem todos jogar, estivessem ali num clube, o que é que seja, e estão ali entretidos o sábado ou o domingo. Além de que a relação pai-filho... Fortalece, não é? Exatamente. Isso seria saudável também mental e fisicamente. E desvios de outras coisas, não é? Acaba por ser ali... Por isso é que eu digo... Retiram os miúdos horas seguidas dos computadores e a jogar aos videojogos. A Rita Rocha de Macedo, a nutricionista, muito obrigado por aqui ter estado a falar da dieta prática, fácil, simples e planeada no dia-a-dia. Uma pergunta essencial. É cara uma dieta destas ou não? Não é. Eu fiz, aliás, eu baseei-me em alimentos do dia-a-dia correntes, e o feedback que tenho tido das pessoas é disso mesmo. Quanto é que as pessoas, são alimentos simples. para fazer uma dieta destas por mês, quanto é que poderá gastar? Mais euro ou menos euro? Pois isso é uma boa pergunta. Isso eu não fiz os cálculos a esse pormenor, mas eu diria que vamos falar se calhar por semana, em termos de alimentação, não é, de lista de compras, por exemplo, à volta de uns 40 euros, por exemplo, à volta disso. Nada que não se gaste por norma. Estamos a falar de uma pessoa também. Claro. E nada que não seja grande exagero. E eu quis isso mesmo, foi alimentos correntes do nosso dia-a-dia, incluí-los na alimentação, não é, nesta dieta, para que fosse fácil de seguir e que as pessoas gostassem, não é? O mais importante. E pode-se perder até 6 kg em 28 dias? Isto é mesmo assim? É, até 6 kg, até 5 kg no caso das mulheres, e normalmente os homens perdem um pouco mais do que as mulheres. Porquê? Foi o metabolismo. É só o metabolismo, não é para irem mais à luta. Também eu vejo quando tenho um paciente homem, é mais, talvez mais cumpridor, põe aquilo na cabeça, mas também tenho mulheres assim, atenção, mas regra geral os homens quando põem algo na cabeça vão até ao fim. Vão até ao fim. E o que é que acontece a partir do 29º dia? Começa um novo ciclo? Depende se já perdeu o peso e será só manter. É tal coisa, tenho aqui um plano para a pessoa ir... É uma questão de lerem o livro. É uma questão de ler um livro, exatamente.
Mas está tudo explicado aqui, será a partir dos 28 dias, até tem aqui o que fazer depois dos 28 dias. É para isso é que tem que ler a dieta prática, fácil, simples e planeada dia a dia da Rita Rocha de Macedo, que nos trouxe hoje à conversa aqui na RDP Internacional. Muito obrigado, Rita. Muito obrigada, E até à próxima. Até à próxima.